vocês. E eu digo uma coisa, só sai vazio quem quer, porque Deus está falando desde o início. Deus abençoe também ao João e sua esposa que vieram aqui, mandei o convite e ele veio, cumpriu. Deus abençoe ao Zé Vitor, Deus abençoe a cada um. Sou grato também pela essa oportunidade que me foi confiada pelo pastor Leandro e o pastor Ricardo, que sabemos que a palavra ela tem poder tanto para abençoar quanto para condenar. E eu creio aqui que estou sob o direcionamento do Espírito Santo. Sem perca de tempo, abra comigo no Evangelho, segundo escreveu João, no seu capítulo de número 9, versículo de número 6 e versículo de número 7. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 9, e versículo de número 6 e versículo de número 7. Glorificamos e adoramos a Deus, porque Ele está nesse lugar. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Misericórdia. A palavra nos diz em João, seu capítulo de número 9 e versículo de número 6, assim: tendo dito isso, cuspiu na terra e fez lama com a saliva e ungiu os olhos do homem cego com a lama. E disse-lhe: vai, levanta-te, o tanque de Siloé, que significa enviado. Portanto, ele foi no seu caminho, lavou-se e voltou vendo. Vamos repetir novamente a parte B do versículo 7. Portanto, ele foi no seu caminho e lavou-se e voltou vendo. E você que crê, pode tomar o seu assento. Vira, acorda esse irmão que está do teu lado e fala que Deus vai mudar a tua página da tua história hoje. Aleluia. Igreja, aqui nós nos tratamos no Evangelho, num dos Evangelhos. Na Bíblia, há 4 Evangelhos que se encontram no Novo Testamento. E esses 4 têm cujo nome Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós possamos entender que, através deles, eles apresentam Jesus Cristo de formas diferentes. Como Mateus apresenta Jesus como o rei dos judeus, Marcos como o servo de Deus, Lucas como o filho do homem e em João como o filho de Deus. E ele apresentando dessas formas, os evangelhos eles são separados entre os 3 evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho que é qual não é sinótico, João. E entendendo isso, observando que eles apresentam Jesus de formas diferentes, eles não se contradizem um com a outra. Mateus apresenta Jesus de uma forma, Marcos apresenta Jesus de outra forma, Lucas apresenta de uma forma diferente dos dois, e em João, diferente dos 3. Só que mesmo apresentando de formas diferentes, eles não se contradizem. Eles não falam algo que vá com o que está contra o outro. Vamos supor um exemplo. Se em Mateus ele fala que não pode pecar, em Marcos, Lucas e João também vão concordar com isso, mas vão apresentar de uma forma diferente. E entendendo isso, nós já compreendemos algo incrível sobre a Bíblia, que mesmo tendo sido escrita por 4 pessoas diferentes, os evangelhos tendo sido escritos por 4 pessoas diferentes, mesmo assim ela não se contradiz, mesmo assim ela não vai contra o que o outro diz, mas ela se fortalece. Se você quiser conhecer melhor a história de Jesus Cristo, você não deve ler apenas o Evangelho, mas você se deve ler os
quatro, porque os quatro apresentam de formas diferentes, mas que se conectam, mas que se ajudam para dizer a história da melhor forma. E entendendo isso, já possamos entender que João, ele apresenta como o Filho de Deus, mas Lucas, ele apresenta como o Filho do homem. E aqui já vai algo incrível, porque Lucas, ele apresenta como o Filho do homem. O que quer dizer isso, Kevin? Ele apresenta Jesus como ele que sente a tua dor. Ele apresenta Jesus como o homem que nasceu de uma mulher. Ele apresenta Jesus, o homem que tem o seu corpo feito por carne. Mas mesmo assim, João apresenta ele como Deus, o Filho de Deus. E ele apresentando como Filho de Deus, ele mostra o poder, ele mostra a sua glória, ele mostra o que Jesus é capaz de fazer. Possamos entender isso em João, no seu capítulo de número 2, quando ele fala sobre a transformação de água em vinho no casamento. Possamos ver também em João, no seu capítulo de número 11, ele fala sobre a ressurreição de Lázaro. E entendendo isso, eu vim e tive uma dúvida. Se Lucas apresenta Jesus como Filho do homem, por que então que João apresenta Jesus como Filho de Deus? E aqui já vem algo interessante sobre a sua vida, que mesmo Jesus, ele tendo sido homem, ele não pecou. Mesmo Jesus tendo passado pela sua dor, ele não pecou. Ele passou pela sua dor, ele passou pelo que o homem sente, para poder saber o que você sente, para poder te compreender melhor. Mas mesmo assim, ele não tirou a sua glória. Mesmo assim, ele não deixou de ser Deus. Sim, ele veio aqui, se humilhou para ser como homem, para saber o que você passa. Mas ele nunca deixou de ser Filho de Deus. E entendendo isso, já viemos numa compreensão que ele é 100% homem, mas também é 100% Deus. Ele não é metade homem e metade Deus. Ele é a completude de tudo isso. Ele é completo sendo homem e completo sendo Deus. E entendendo isso, eu já quero ir para João. João, ele apresenta como o Deus. Ele apresenta Jesus como Filho de Deus, que tem todo o poder, que tem capacidade para resolver problemas, que tem capacidade que é impossível ser parado, que é impossível ele ser limitado. E entendendo isso, nós possamos compreender que Jesus, mesmo com as dificuldades, Jesus, mesmo com os problemas, Jesus, mesmo com problemas vindo sobre nossas vidas, ainda assim, ele não é limitado. Ainda assim, ministro Renan, ele não é parado, porque ele tem todo o poder. Jesus tem poder para fazer do impossível se tornar possível. Me prova na Bíblia isso, Kevin. Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. E entendendo isso, compreendendo isso, nós possamos ver a história que estava acontecendo em Lucas, no seu capítulo de número 1. Aqui fala sobre o nascimento de duas pessoas, João Batista e Jesus. Eu quero dar ênfase em João Batista. João Batista, ele tinha os seus pais, antes de nascer, os seus pais, eles eram velhos e a sua mãe tinha o ventre trancado. Isso significa dois problemas, duas coisas. Como Abraão, ele tinha um problema, a qual era avançado de idade. Mas venhamos e compreendemos que não tem problema que para o poder de Jesus Cristo. Eu vou repetir para quem não entendeu. Porque achamos que tem problema, para Jesus Cristo nada pode parar. E compreendendo isso, saiba de uma coisa: esse problema que está sobre a sua vida, não tem mal nenhum que possa parar o agir de Deus. Isso que vem contra a sua vida, contra a tua família, contra os teus filhos, saiba de uma coisa: que não tem nada, José Vitor, que possa parar o agir de Deus. Não tem nada
Eu vou te resumir isso em uma palavra: pecado. Deus é tão perfeito, mas Deus é tão perfeito que é impossível Ele pecar, porque pecar não se faz parte dele. Pecar não é algo que Ele tem, porque pecar, aqui como foi dito pelo pastor Leandro na palavra inicial, ele fala sobre os frutos da carne, e esses frutos da carne se encontram como pecado. E saiba de uma coisa, eu quero dar ênfase no pecado mentira. Salomão, ele fala isso, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E aqui eu já quero entregar algo de Deus para a sua vida. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus falou na sua vida que Ele vai salvar, Ele vai salvar. Se Deus falou para você que Ele vai curar, Ele vai curar. Se Deus falou para você que Ele vai te usar, irmão, descansa o teu coração, porque Ele vai. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Me fala uma vez na Bíblia que Deus prometeu, que Deus falou que ia fazer e não fez. Ah, meu Deus do céu, esse mesmo Deus que te prometeu, esse mesmo Deus que não se limita a sua fardos, a coisas mundanas, a coisas do mundo, esse mesmo Deus que te prometeu vai se cumprir, vai se cumprir, como foi muito bem louvado aqui pelo jovem Gabriel. Agora ele fala que os planos de Deus não se frustrarão. O que Ele prometeu para a tua vida, Grazi, não é à toa. O que Ele prometeu não se foi ao vento, mas vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Eu não sei para quem aqui está precisando dessa palavra, mas Deus está falando que o que um dia Ele prometeu para você diante do altar vai se cumprir, vai se cumprir, tintim por tintim, peça por peça. Cada palavra que saiu da boca dele não vai se perder, mas vai se cumprir sobre a tua vida. E muitos verão e contemplarão e dirão: o mesmo Deus que falou aqui no altar para ela, o mesmo Deus que falou aqui no altar para ele, vai se cumprir. Igreja, eu estou sentindo uma graça para pegar nesse momento, e eu já quero profetizar na sua vida que o que um dia Ele prometeu, muitos que falaram que não vai dar certo, que vai dar tudo errado, que é melhor desistir, eles verão você com um sorriso no rosto dizendo: o Senhor cumpriu o que um dia me prometeu, o Senhor falou que um dia eu achei que não ia dar certo, o que um dia eu achei que não teria como, Ele fez se cumprir. E aqui vamos para o capítulo de número 9, João. Nós aqui, ele se inicia com duas pessoas: Jesus e o cego, que era cego de nascença. Entenda uma coisa, que sempre aonde Jesus passa, algo diferente acontece. Aonde Jesus está, ninguém permanece da mesma forma. E aqui ele apresenta um homem cego. Ele não era cego de um dia para a noite. Ele não foi cego depois de um tempo, depois que se tornou homem. Mas ele ficou cego desde a sua nascença, desde que saiu do ventre da sua mãe. E talvez alguém se encontre aqui dessa forma. Alguém está sofrendo algo que já está há tanto tempo, que já se acostumou, já virou parte da sua vida. Essa dor, essa luta,
Isso tudo já é parte, já virou parte da sua vida. Mas saiba de uma coisa: a palavra de Deus, ela não diz que o homem é cego, ela diz que o homem era cego. Catherine, coloca no versículo de número 1. E, passando, Jesus viu um homem. Eu vou ler na minha tradução que está melhor. E quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença. E aqui eu já quero liberar uma palavra para você. Antes desse problema vir para a tua vida, Deus já tinha decretado que você já vai sair. Antes disso vir sobre sua vida, Deus já decretou que você é vencedor, que você vai passar por isso, que você vai viver o extraordinário de Deus. É Deus falando aqui para alguém: antes mesmo desse problema vir na tua casa, antes mesmo desse problema vir na justiça, antes mesmo desse problema vir nos céus, eu já tinha algo preparado, eu já tinha uma vitória na tua vida, eu já tinha algo reservado, eu já tinha uma alegria, uma abundância, eu já tinha tudo preparado para que você saia ileso, para que você saia glorificando a Deus. Possamos ver isso em Êxodo, lá quando Deus ele chama a Abraão e ele fala que vai endurecer o coração de Faraó, que vai endurecer, ele vai lá, só que vai endurecer, e quando endurecer, vai enviar praga para lá, e depois de um tempo, Faraó, ele quebra o seu coração, Faraó não endurece o seu coração. O que eu quero chegar para a tua vida é que Deus já tinha reservado, que ele endureceu o coração, Deus já tinha preparado que Moisés iria ser usado, Deus já tinha preparado que o povo estaria escravizado, mas Deus já tinha preparado que o mar ia se abrir, Deus já tinha preparado que o povo ia ser liberto. E o que eu quero chegar para a tua vida é: antes desse problema, que eu não sei qual é, não sei se é financeiro, não sei se é emocional, não sei se é espiritual, mas antes desse problema vir, Deus já tinha algo preparado, Deus já tinha algo reservado, Deus já tinha a tua vitória, Deus já tinha algo desde o início preparado para você. Ah, meu Deus do céu, é Deus falando aqui para alguém, pastor Leandro, que antes desse problema vir, antes disso vir, antes de tudo isso acontecer, Deus já sabia e já tinha algo preparado. Ele já sabia o que você ia dizer, e mesmo sabendo o que você ia dizer, mesmo sabendo como você ia agir diante do problema, ele te capacitou, ele te fez continuar, porque ele é o Deus que capacita os seus, ele é o Deus que capacita cada um de vocês. Se for preciso, ele usa o menor da casa para levantar o maior. Se for preciso, ele usa aquele que ninguém vê para mostrar que mesmo não vendo, Deus age, mesmo ninguém vendo, Deus trabalha. E aqui, logo após os discípulos verem esse cego, eles fazem uma pergunta. Só que eles não perguntam se ele pecou. Coloca aqui no versículo de número 2. Mas ele pergunta: quem pecou? Eles ou os pais? Sabe por quê? Porque o homem nunca se preocupa com você, mas se preocupa com o que você faz. Ele nunca se preocupa se você está bem, porque eles não olharam e não refletiram: será que ele está sofrendo? Será que está batido? Não. Quem pecou? Eles ou os pais? E aqui já vai outra coisa, que quando eles acusam, eles não acusam só o cego, mas acusam os pais. E aqui já vai algo interessante, porque talvez
alguém veio com uma palavra, mas não foi só em você, porque se fosse só em você, não teria doído tanto, mas foi você e na sua família. Mas eu quero deixar bem claro que quando eles fazem essa pergunta, Jesus já tinha uma resposta. Quando eles fazem essa pergunta, Jesus já tinha algo preparado. E o que ele fala, Kevin, no versículo de número 3: nem este homem pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifestasse a obra de Deus. Aqui eu já quero entregar algo. Esse problema que o homem acusou você, esse problema que o homem acusou sua família, esse problema que os homens pegaram, tacaram pedra na tua casa, nos seus pais, na tua esposa, no teu esposo, saiba de uma coisa, é tudo para a glória de Deus. Esses mesmos que pegaram a pedra vão contemplar o que Deus vai agir na sua vida. Esses mesmos que falaram não vai sair, vai ficar caído aqui no chão, pastor Carlos. Estes mesmos vão contemplar a glória de Deus. Deus está falando aqui para alguém que enquanto você pensa que esses vão te acusar e a tua história vai ser como uma pessoa triste, uma pessoa que sofre, uma pessoa que tem angústia, uma pessoa que não sai disso, Deus já tem algo preparado que vai ser o homem, a mulher que viveu a glória de Deus, o homem, a mulher que viveu o impossível, o homem, a mulher que fez a glória de Deus, o homem e a mulher que contemplou, que viveu o extraordinário de Deus. E sem perda de tempo, aqui Jesus ele fala no versículo de número 5 que enquanto ele estiver no mundo, ele será a luz do mundo. Jesus é a luz que nos guia. A escuridão que é o mundo, ela vem para nos tampar, ela tampa as facas que estão contra a nossa vida, ela tampa as armadilhas que estão sobre nós. Mas saiba de uma coisa: o único que pode iluminar a tua vida, o único que pode iluminar a tua caminhada, não é o homem, não é o governador, não é nem mesmo o presidente, mas quem pode iluminar o teu caminho é Jesus Cristo. Jesus deixa isso bem claro, que quem deve seguir, quem deve ser seguido, trilhar os caminhos que seguiram é Jesus. Ele deixa isso muito bem dito, a qual ele fala em João, se eu não me engano, capítulo de número 14 e versículo de número 6: porque eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão a mim. Ele é a verdade, ele é quem ilumina, ele é quem guia o teu caminho. Aleluia. E aqui eu já quero ir rápido para o versículo de número 6. Tendo dito isso, cuspiu na terra. Igreja, falando rápido aqui, naquele tempo, quando eles viam uma pessoa enferma, eles tinham o costume de cuspir no chão como um ato de desonra. Só que aqui Jesus também faz isso. E eu fiz uma pergunta para mim mesmo: por que Jesus cuspiu na terra em frente a ele? E é Deus falando assim, que o que antes, toda vez que vinha aos seus ouvidos, era como algo que era para te entristecer, quando você escutar, você vai lembrar do milagre de Deus. A última vez que este cego escutou alguém cuspir sobre ele foi o mesmo dia que ele contemplou o milagre de Deus. Ah, meu Deus do céu, eu vou voar. O mesmo dia que ele escutou o último cuspe de desonra foi o mesmo dia que ele contemplou o milagre. Foi o mesmo dia que Jesus abriu os teus olhos.
igreja inteira vai ser esse mesmo problema que está caindo por terra hoje. É esse mesmo problema que está caindo por terra hoje. E ninguém mais vai tocar no assunto, porque Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus santo, Ele é o Deus que faz obras completas, Ele é o Deus que faz o impossível se tornar possível, o Deus que faz coisas grandes na sua vida. Nesse momento, entre em oração com Ele, mas vai com um ato profético. Profetiza sobre a sua própria vida, profetiza coisas boas, profetiza que a partir de hoje, a tua história muda. A partir de hoje, Juan, a tua história muda. A partir de hoje, Mônica, a tua história muda. Ah, meu Deus do céu, é Deus mudando a história de alguém aqui nessa noite. Tem gente que veio com angústia, tem gente que veio passando provas e provas, lutas e lutas, que até mesmo veio sobre a sua cabeça. Eu vou tirar a minha vida, eu vou parar de vir para a igreja. Isso está caindo por terra hoje, e Deus está fazendo um extraordinário. Deus está mudando destinos nesse momento, Deus está mudando histórias neste momento. Coloca a sua mão sobre sua cabeça nesse momento e comece a orar, porque Deus, Ele vai fazer o impossível. Se você tiver uma enfermidade, coloque a mão na enfermidade, aonde você sente a dor, aonde você está sentindo essa angústia, que enquanto estivermos orando, enquanto estivermos clamando, Deus vai mudar a tua história. Essa enfermidade vai cair por terra neste momento. Entre em oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu não sei, Senhor, o problema que a tua igreja se encontra. Eu não sei, Senhor, o que cada problema se encontra, mas eu creio que o Senhor tem poder. Eu creio que o Senhor tem poder para mudar as histórias neste momento. E que nesse momento, Senhor, passa agora, Pai, passa, Senhor, neste lugar, que aqui, hoje, Senhor, eles possam sentir, no lugar onde está sentindo enfermidade, queimar, vai começar a sentir como se estivesse queimando, e Deus, vai, porque Deus vai estar trabalhando, Senhor, que nesse momento, histórias que vieram tristes, pessoas que viviam à base de processos e processos, lutas e lutas, que o Senhor possa vir e entregar o descanso, que o Senhor possa vir e entregar o descanso. Passa agora, Senhor, no meio da tua igreja. Passa agora, Senhor, agora, se você sentir algo queimar, é Deus trabalhando, é Deus tirando essa enfermidade hoje, ah, meu Deus do céu, Senhor, vai, Senhor, trabalhando, tira cada angústia, tira cada dor, espírito de depressão, caia por terra nesse momento, espírito, Senhor, de ansiedade, caia por terra nesse momento, Senhor, que a doença vai embora, que tudo aquilo que não provém de ti vai embora, Senhor, e não volte nunca mais. A tua história vai ser mudada. Deus vai fazer